Olá, sou Leonardo Serra, estou aqui no podcast E Agora Quem Conta, trazendo personalidades, pessoas, seres humanos maravilhosos. E hoje, não podia ser melhor, estou aqui com Lícia Tovar. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Léo, a oportunidade deste espaço, né, que recebe pessoas, seres humanos, né? Eu fico muito feliz de ter recebido esse convite, vocês terem esperado eu retornar de viagem. Viagem bacana, eu vi lá, acompanhei. Muito bacana, né? Mais uma história para a gente compartilhar e enriquecer esse momento. Então, eu agradeço de coração essa oportunidade e a gente vai bater um papo aqui, acho que bem diferente de tudo que todo mundo já viu. Que ótimo escutar isso, porque essa é a intenção. Porque primeiro agradecer muito a você, nós fizemos um convite sem conhecer, não foi isso? Você vê que é o bate-papo de ser humano mesmo. E você foi tão receptiva, tão humana com a gente, eu digo, poxa, mais uma. Eu vou ter, ter essa pessoa aqui ao nosso lado e poder compartilhar. Então eu já entro até no assunto que eu adoro. Me conta, por favor, conta pra gente quem foi a menina Lícia. E a menina, assim, na verdade foi um moleque. Coisa boa, já gostei. O professor adora moleque, coisa boa. Eu sempre fui muito, eu sou a caçula de 2 irmãos, uma família que tem muitas histórias. Coisa boa. Né? E todas essas histórias, elas me forjaram, né? Me tornaram quem eu sou hoje. E eu sempre gostei demais de brincar com os meus irmãos. Pode falar, não pode, não deve. Adoro quando você fala irmãos, mãe, pai. Fica à vontade. Adoro deixar registrado. Gosto. Eu sou apaixonado por família. Eu era, na verdade, assim, eu era a caçula e era meio uma cobaia das brincadeiras. Né? 2 irmãos? 2, mais velhos. Então, assim, no Natal, por exemplo, eles ligavam do andar de cima da casa para eu atender, dizendo que era um Papai Noel e que se eu não fizesse isso, aquilo, tudo que eles queriam que eu fizesse, porque eles já sabiam o que eu havia escrito na cartinha, né? Então eles ameaçavam que o Papai Noel não ia passar se eu não fizesse isso e aquilo outro pro meu irmão, que o meu irmão contou na cartinha. Ou seja, eles aprontavam horrores comigo. Coisa boa. A nossa infância foi realmente brilhante. Aqui, em Vitória? Em Vitória, né? em Vitória. Os meus pais sempre foram muito presentes. Coisa boa. Né? E a minha família passou por muitos problemas financeiros. E o meu pai sempre foi muito guerreiro. O nome dele? Roberto. Quando chega nessa parte, eu gosto. Pai, mãe, avô, meu pai, eu sou muito parecida com ele. Herdei muito da personalidade dele. A minha mãe brinca que eu deveria ter me chamado Roberta, e isso foi cogitado na maternidade, mamãe, de mãe, né? De dizer assim, acho que essa menina tinha que ter se chamado Roberta, porque eu nunca vi tão parecida com o pai. Meu pai se foi em março de 2020, foi em paz, né? Me faz muita falta a toda a família, porque, como eu falei, a minha família sempre foi muito unida, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Bom, com dinheiro e sem dinheiro, principalmente. A minha infância foi bastante guerreada, assim, meu pai, ele matava um leão todos os dias, e quando ele nós chegamos... Com quem? Desculpa, meu pai era corretor de imóveis, e era um homem que fez só até o 2º grau, e eu sempre falava para ele, pai, se você tivesse feito uma faculdade, eu acho que... Mas hoje eu falo assim, não, deixa, as coisas são perfeitas como são. Né? A minha mãe também foi dona de casa, né? Estudou, veio de uma família, Denise. Denise, somos 3, né? O Flávio, o mais velho, o Glaucio, que é o do meio, e eu. Todos 3 são professores, por formação e por vocação. Os 2 mais velhos são engenheiros também. Então... o lado, eu falo que é o lado racional da família, e eu sou o lado, né, mais da emoção, da sensibilidade. Eu sou professora de língua portuguesa, sou especialista na área. Também. Então, o professor é assim, não pode ver um microfone, não pode ter uma oportunidade de falar, ele fala muito. Mas a nossa família, ela viu esse momento de desafio financeiro como uma oportunidade de se unir muito mais. Perfeito. Né? A minha mãe, como eu falei, meu pai sempre foi um guerreiro, e a minha mãe sempre foi guerreira no sentido de manter essa família unida. Não importa onde, não importa como.
né? E ela conseguiu isso com muito êxito. Coisa boa. O olho chega a brilhar, hein? Coisa boa. Brilha, meu olho brilha. Eu tenho muito orgulho do meu Deus pai, abençoe. da minha mãe, das coisas que eles fizeram, do modo como eles nos ensinaram a ser humanos, compassivos, generosos, independente de situação financeira, de com quem estivéssemos, de com quem formássemos Que família. exemplo. Né? Bom. Então, quando eu lembro do meu pai, eu posso até me emocionar, mas eu lembro com muito carinho, com muita gratidão. Isso é ótimo. É. E quer ver uma coisa bacana que eu sempre falo aqui? Minha esposa até ri, né? Que as lembranças afetivas, né? O que vão pegando. Você é casado com? O Dório. Ele é o quê? O Dório é corretor de imóveis. Viu, pessoal? Não tem jeito. Apaixonada pelo pai. Olha que paixão, amor de filha. Olha a representatividade. Eu sempre falo isso aqui, Thalícia. Eu tenho 2 filhas, né? Eu sou apaixonado pelas minhas filhas. E não tem jeito. Ela vai querer sempre uma pessoa igual ou melhor que meu pai. Você é a prova viva agora do que eu falo para todos, no meu dia a dia, eu falo para todo mundo. Gente, somos espelhos. Né? Você se espelhou no seu pai, mesmo sem querer, sem pensar, sem nada. Sem premeditar. Porque você falou nos bastidores, você ama seu esposo. Isso é lindo que você falou. Vou entregar aqui, tá, Dório? Já tô entregando tudo. Tá entregando mais. Quer bater um papo aqui fora, tá, Dório? Fica chateado não, mas é verdade. Ó. Ama de paixão. Essa lembrança sócio-afetiva fala como é importante você cuidar dos seus filhos, você cuidar dos seus próximos, com esse amor que você acabou de falar. Bonito isso. E assim, foi bacana a forma como a gente se conheceu, porque quando eu disse que o Dório é formado em administração, a gente praticamente fez universidade juntos, eu na UFES, ele na UVV. E eu gosto de contar essa história porque poucas pessoas sabem disso, mas eu vou entregar. Eu fiz praticamente o curso de administração junto com ele. É mesmo? O Dório não Dório, tem tá a vendo? mesma Entregou. facilidade com a linguagem que eu tenho. Ele tem mais Fala. facilidade com números, Perfeito. com clientes, Parceria. que eu não tenho, mas a parte de linguagem, de colocar no papel, né, ele tinha uma certa dificuldade. Então, como ele já trabalhava e estudava, e minha carga horária de trabalho enquanto eu estudava era muito menor, né, ele me passava alguns trabalhos escolares. Porra, não tá entregando nada, só Né, eu e você aqui. E era muito... Uma vez ele Coisa chegou boa em isso. casa e falou assim, eu tô com um trabalho aqui para fazer, eu não sei nem o que é isso, uma resenha sobre um filme. Aí eu falei, qual é o filme? Não, o filme eu já assisti. Eu falei, sim, aí eu vou fazer uma resenha de um filme que eu não vi. Não, mas eu te conto. Eu falei, não, você não tá entendendo, eu tenho que... Aí eu fui pesquisar. Naquela época a gente não tinha a mesma facilidade de internet, né, do celular. Eu tive que ir para o computador fazer uma pesquisa aprimorada de quem era o autor do filme. Porque tudo isso, né, os meus colegas de trabalho aí, por favor, né, me ajudem. Numa resenha a gente tem que, né, falar a respeito dos dados técnicos do filme e tal. E o Dório tirou 9,5. Dório não, eu. Então, bem. quando Parceria, ele recebeu, parceria. já a parceria já era, né, de longa. Quando ele recebeu o diploma, eu falei assim, metade desse diploma de administração é meu. Coisa boa. Mas é justamente isso, a gente se complementa e se suplementa também. Isso, né? Formidável, porque tá precisando hoje em dia, tá? A gente também externar isso. Né? Não é só pelas palavras, mas pela emoção. Quando você falou agora, pai, mãe, agora falou do seu esposo, tudo encaixado, tudo unido. E é o que a gente está precisando transpassar. Eu passo, toda vez que alguém chega aqui, a gente vai batendo papo, mesmo que eu não conheça, né, como estou conhecendo agora muito você, quem assiste lá, depois repassa para a gente e fala, olha, me vi nela. Olha, poderia ter feito, não fiz, quero fazer. E é por aí. Bom, e por falar em quero fazer, eu já conheci um pouquinho a menina, né? Um pouquinho lá, irmãos e tal. Época de escola, lembranças. Eu amava estudar, sempre amei estudar. Eu estudo até hoje. Eu acho que um professor, ele estuda para sempre. Sim. Né? E em qualquer profissão, quando você é apaixonado pelo que faz, você continua estudando, você continua se atualizando. Apareceu uma leitura nova, apareceu um filme novo, apareceu um autor diferente, uma tendência, você precisa ver o que é. Esse era um hábito meu. Estar sempre por dentro daquilo que os meus alunos conversavam, para que eu tivesse o que conversar com eles. Perfeito. E conversar de igual para igual. Eu sempre trabalhei com um público entre os 11 até os 17 anos, e à noite eu trabalhava com cursos profissionalizantes.
Então, trabalhava com adultos, um público que eu acho formidável trabalhar. De manhã, tarde e noite? De manhã e de tarde era um público de ensino fundamental e médio, até o 3º ano, era 7º ano até o 3º ano do ensino médio, corrigindo muita redação. Isso que eu ia falar, professor. Né, levando aquelas pilhas de redações para casa, né, e à noite era um trabalho mais voltado para os cursos técnicos de administração, de contabilidade, de enfermagem. Né? Eu fiz muitos amigos professores e profissionais e hoje, né, que foram meus alunos, são empresários aqui na Grande Vitória. Bacana isso. Porque isso já tem muitos anos. Eu saí de sala de aula em 2012, ainda mantive um contato com o ensino-aprendizagem formal de maneira particular, tratando alguns problemas, né, alguns alunos que eram enviados pela escola. Depois eu me desliguei formalmente dessa função e acabei trazendo o que eu sou como professora para a rede social como influenciadora. Eu vejo. Mas isso aí é um capítulo que a gente vai conversar um pouquinho mais. Sim. Então, assim, a Alícia, que se formou na faculdade, se formou muito jovem. Quantos anos? Eu me formei com 22 anos. Foi ontem. Né? Eu comecei muito cedo. Bacana. Então, assim, eu acredito que o curso de letras traga reflexões, leituras muito profundas, né, de autores, de filósofos, de psicólogos e dos próprios autores da literatura brasileira e portuguesa. Muita coisa eu era muito jovem para entender. E o mais legal da Universidade Federal, pelo menos na época em que eu estive lá, era a diversidade do público, os alunos. Eu tinha colegas de 50 anos aposentados. Dilermando, se você assistir esse podcast, um grande beijo para você. Ele era aposentado do Banco do Brasil e falou, não quero ficar parado, vou fazer letras. Que legal. E ele entrou com uma sabedoria prévia a respeito da língua muito grande. Então, os debates dele com os professores em diferentes áreas eram formidáveis. E eu sempre fazia grupo com ele, a gente tinha uma afinidade muito grande. Pegando, né? Então, eu tinha 19 anos, um colega de 50 anos, no meio tinha uma lá que já tinha um curso superior, já trabalhava, um outro que era enfermeiro, que também estava, né, complementando. Que gostoso isso, hein? Então, era muito bom. Essa troca era incrível. Então, é o que eu guardo de mais sensacional, porque eu sempre fui uma sapeca, uma criança muito agitada. No ensino fundamental, eu amava ir para a escola para estudar, mas eu, até por uma fuga, porque como eu falei antes, né, eu tive problemas, a minha família teve problemas financeiros muito graves, houve momentos da nossa vida em que nós morávamos em apartamentos muito pequenos. Então, a minha mãe sabiamente dividia, olha, de manhã vai de tarde vai outro para a escola. Mas isso uniu mais essa família? A gente praticamente só se encontrava à noite. Mas uniu? Com certeza. Não, estamos aqui todos formados, né, e felizes, né, e gratos. É o que eu falo assim, olha, o meu pai, ele nunca pôde me dar o que, de repente, os pais dos meus amigos davam. Viagens, brinquedos ou oportunidades. Eu sempre sonhei muito em ir para o exterior, fazer um curso de línguas fora. E essa vontade era tão grande, Léo, que eu aprendi inglês sozinha. Olha que barato. Eu nunca fiz um curso de inglês. Meu pai nunca pôde pagar. Ele falava assim, eu posso ir até aqui, que é o básico, o restante vocês vão ter que correr atrás. Então, a gente corria atrás sozinho. Então, eu era as cartilhas das primas, era um final de semana na casa das primas com as músicas que a gente curtia na época, a gente corria atrás de tradução, de pronúncia, a gente fazia um monte de coisas diferentes a respeito daquilo e aquilo foi se internalizando, porque eu acho que quando a gente gosta e a gente quer, a gente aprende sozinho. Todo mundo é capaz. Sim, tanto que no curso de letras, a minha opção de língua estrangeira era francês e eu não consigo falar uma palavra de francês. Perfeito. E é uma língua, né, ascendente ao português. E o inglês é de origem completamente diferente. Mas isso não me impediu. Né? Então, assim, eu sempre amei tanto essa questão de aprender, de buscar, e a escola era o meu refúgio, porque o apartamento era muito pequeno. Então, para onde eu vou para me sentir mais livre? Uma menina agitada, né?
Hoje eu deveria ser diagnosticada com TDAH. TDAH. Era hiperativa. Sempre fui mesmo. E o esporte. Né? Ótimo falar isso. Sou técnico de avião, né? Eu tenho o orgulho e a honra de dizer que eu cheguei à sala de aula formada e trabalhei com pessoas que foram meus professores na infância. Coisa bacana. Pessoas que ainda estavam na ativa e que dividiam turmas comigo. A Romy Kluger, as filhas dela foram minhas alunas, né? Então, assim... que sorrisão, né? Que coisa gostosa. É muito bom. Então, bom ouvir isso. Então, o esporte e a sede por aprender, por fazer mais. Então, eu sempre tive notas excelentes. Isso ajudava muito a manter bolsas bem gordas, né? De estudo nas escolas particulares, o que me deu muita base para tentar uma universidade federal, onde eu me formei em letras em 99. Olha, eu fico aqui encantado, porque você fala assim, professor fala muito e tal, mas que história, coisa boa de ouvir, porque, mais uma vez falando, o que está lá no Instagram, resultado final, lindo, bacana. Mas como é bom ouvir isso aqui, gente. Olha o encanto que você fala, eu estou junto com os professores, olha o sorrisão que dá. E é isso, sabe, Lícia? É tratar disso dessa forma. Mas eu vou pegar um pouquinho no seu pé para, de repente, consigo aí buscar alguma coisa. Quer ver? Alguma arte você fez, alguma coisa na escola? Tem alguma coisa que você tenha feito que possa entregar aqui para gente? Né? Que, muitas. Muitas sai coisa boa. Eu fiz muitas artes, assim, Olha, eu quebrei lustre na escola, chutando bola, entendeu? Eu perdi a hora de ir para casa, minha mãe foi me buscar pela orelha, porque... Olha que era uma época em que a violência, né? Sim. Mas era uma época que não havia celular. Perfeito. Aliás, era uma coisa que quando eu fui professora, o celular, o iPhone, né? As grandes marcas, isso não era muito comum. Perfeito. Então, uma pergunta que era muito comum na sala de aula. Professora, mas como que vocês falavam com os pais? Como que rolava essa comunicação? Como era a vida? Você não ia? Você não saía? Você não ia para as festas? Eu falei, a gente tinha os points, mas era tudo muito bem acordado. Eu tinha meu pai, por exemplo, ele dizia assim, o seu horário de chegar é 10h30. Perfeito. Isso mesmo. E se acontecer alguma coisa, orelhão. Isso. Fora não mais que isso hoje em dia. Não. Fora isso, 10h30. 10h31, se eu passasse, semana que vem eu não ia. Isso aí, perfeito. Era acordo quebrado, então o castigo, a punição era essa. Então, assim, a gente dava um jeito de se comunicar e eu acho que a comunicação era muito melhor. Com certeza. Era muito mais efetiva, porque você precisava ser muito assertivo, você precisava ser muito descritivo no que você ia fazer, com quem você ia, até que horas, se você fosse passar em outro lugar. Né? Então numa dessas falhas de comunicação, eu perdi o tempo, não namorando, tá? Jogando. Eu adorava jogar voleibol, participava de todos os campeonatos na escola, e fiquei além do tempo até minha mãe aparecer procurando, porque era o primeiro lugar onde ela iria procurar. E lá eu estava na quadra, imunda, né? Eu nunca quebrei nada assim, de ossos, mas essa foi uma grande arte. Eu quebrei lustre na escola, porque chutava a bola onde não devia, né? E deixa eu ver, coisas assim mais... acho que nada tão grave quanto isso, né? Eu ficava muito constrangida se eu fosse chamada a atenção. Sim, então antigamente é muito disso, né? E eu trouxe isso para minha fase adulta. Eu detesto ser chamada a atenção. Perfeito. Também sou assim. Então, assim, em qualquer lugar que eu esteja, ou qualquer país do mundo em que eu esteja, cumprir as regras é o meu lema. Eu acho que por isso a parte de comunicação sempre fica comigo. Né? A parte financeira fica com o marido, e a parte logística, para onde vai, por onde passa, informações e mapeamento, né? Eu falo que eu sou a navegadora da viagem, sempre. Daqui a pouco a gente vai falar também, tem uma viagem bacana agora. Mas deixa eu aproveitar, já que você falou de novo, é Dória? Dório Cipreste. Isso. Fala um pouquinho como conheceu, como é que foi. Vamos começar por essa área aí. Então, a gente se conheceu. Eu vejo uma paixão muito grande por essa esposa aí. É uma história que já dura, deixa eu ver, 96. A gente se conheceu. Bacana. O Dório tinha uma namorada. E eu acho que o namoro não ia muito bem, sabe?
E ele vai negar tudo se eu disser aqui, mas eu acho que ele namorava meio aqui, meio lá, aquela coisa, né, assim, o pé aqui, a mão ali. Entendi. Porque nós fomos Cercando. apresentados por uma prima dele, Como que é era o nome da prima? a Charine. Charine. Charine, um Ai, beijo isso, pra ai. você. Charine Cipreste, é filha daqui de Vila Velha, e a gente se conheceu na igreja. Bacana. Né? A minha família é uma família evangélica e hoje eu não faço parte de denominação alguma, Ok. mas eu tenho uma criação pautada no temor a Deus. Perfeito. Então, assim, para mim, primeiro, Deus está acima de todas as coisas e todos esses valores que foram passados, toda essa tolerância com os desafios, eles foram vencidos na fé. E nessa passagem pela igreja, nós nos conhecemos. Ele era de uma igreja aqui em Vila Velha e eu em Vitória. Perfeito. E numa desses encontros de Sim, jovens e tudo, a gente se conheceu por intermédio dessa prima. E aquela coisa, né? Adoro isso quando Eu acho que ele ficou assim, eu tô num namoro meio falido, conheci uma menina bacana. Eu não sei o que passou exatamente pela cabeça dele, mas isso virou uma confusão, porque a menina lá descobriu que tinha a menina de cá, e aí que começou a querer falar com A, com B, enfim, as pessoas brigavam por coisas muito simples. Né? Hoje a gente, na fase adulta, olha para trás e acha tudo muito engraçado. Sim. Né? E a gente sofria-se demais por amor, né? Sim, eu, uma isso, canceriana convicta, né? Nascida em 4 de julho, sou daquelas realmente de dramatizar bastante. Eu falava, ele me enganou e tudo. Mas foi um final muito feliz, né? A gente se casou em 2001 e esse casamento ele só foi possível porque ele procurou meu pai. Porque o meu pai, ele falava assim, aqui não tem esse negócio de padre nem pastor, não. Aqui ela tem pai. Ótimo. A conversa é comigo. O Roberto, gente boa demais. Né? O seu Roberto botou banca mesmo. Falou assim, eu sou o pai dela tá vivo, sou eu. E não tem essa de que pastor vai admitir, padre vai dar opinião, que a outra pessoa ali de outra família tem uma opinião para dar. É minha filha. Entendeu? Se quiser namorar a minha filha, vai namorar e vai falar comigo. E os meus irmãos são muito engraçados, que eles eram assim, daqueles, eu falo que eles são igual raposinhas, assim, sabe? Eles queriam ver o circo pegar fogo. Sim. Já namoravam bastante, né? Mas aquela coisa, tudo debaixo dos lençóis. E eu nunca fui muito namoradeira. Eu tinha uns encantamentos. Aquelas paqueras, né? Mas eu nunca fui A minha mãe falava assim, Alicia, ela tem o perfil de que vai estudar ou vai viajar, vai embora para estudar fora, porque ela gosta muito disso, ela quer muito isso para a vida dela. Minha mãe errou. Fui a primeira da família a casar. Mais nova, a caçula. Eu fui a caçula, a primeira dos irmãos, a primeira das primas. Foi o primeiro casamento da minha geração. Foi o meu. Depois de mim é que vieram os outros casamentos. Sim. Né? Muitos deles não se sustentaram e eu e o Dório estamos aí juntos, graças a Deus. Né? Existem fases e fases. Todos nós temos. E que bom que a gente consegue reconhecer as fases. Porque fases, elas não existem só no relacionamento chamado casamento. Em quaisquer relacionamentos, as fases são necessárias e elas precisam ser identificadas para serem vencidas ou administradas. Você né? vai ficando forte, você falou a palavra forjando, vai se forjando. Eu vou aproveitar essa deixa aqui sua. A gente estava conversando ali, o que te levou a esse treinamento todo, olha, eu escutei com tanta atenção isso, que eu não posso deixar de contar, né? Você contar pra gente, porque nos prendeu a atenção, estava todo mundo ali fora, a Marla estava ali. Pode passar isso um pouco pra gente poder já começar a vir dessa Marla que a gente... desculpa, a Alicia, né, que a gente estava falando como criança, tal, e passar essa fase pra gente? Posso? Com certeza. Então vamos bater esse papo. Então vamos lá. Olha, eu falei para vocês que eu tenho um histórico infantil assim, de amar o esporte. Sim, perfeito. Né? Então eu sempre fui uma molecona, eu sempre fui aquela do tênis rasgado, do joelho ralado, né, do cabelo curtíssimo.
né? Com algumas pessoas... É engraçadíssimo porque agora, sim, os detectores de face do aeroporto, do meu prédio, não me conhecem mais. Porque o cabelo cresceu, enfim, o cabelo cresce muito mais. Mas eu sempre mantive o cabelo muito curtinho, porque eu sempre fui muito prática, eu sempre fui muito de privilegiar de privilegiar o conforto, né? Então, isso está no meu sangue, né? Depois eu entrei na universidade e quem faz faculdade, eu não sei todas, porque não estive, não estudei em todas, mas pelo menos entre 95 e o ano 2000, que foi, eu me formei em 99, mas a UFES não é uma universidade que incentiva o esporte. Entendi. Então, a gente dá aquela parada para estudar e trabalhar, e quando você começa a trabalhar, você não quer mais parar, porque você começa a produzir, você tem o seu próprio dinheiro e você não quer mais abrir mão disso. Perfeito. Então, o esporte ficou um pouco de lado na minha vida. Eu emendei uma história na outra, né? O fato de me formar, nós nos formamos juntos e a gente só colocou uma aliança no dedo. Perfeito. Quando a gente já tinha em vista a data do casamento. Aliás, um recado para as meninas. Bom isso. Aliança no dedo, sem uma meta, boa, não significa muita coisa. Fechado. A gente tem exemplos aí globais, né, de homens maravilhosos e inteligentes que se relacionaram 10, 12, 15 anos com uma mulher, mas conheceram outra e em 6 meses casaram. Isso aí. Então, o homem, quando ele quer casar, ele não inventa desculpa, ele casa. Perfeito. Ponto final, voltamos. Fechado. Recado dado. Boa. Na verdade, a gente já fez, já colocou, vamos ser noivos, vamos, porque a gente quer casar em tal dia. Fechado. E eu e minha esposa foi a mesma coisa. E isso foi cumprido, de fato. Né? Em coisa de 8 meses depois, né? A gente foi noivar para começar a providenciar as coisas. Coincidentemente, depois que eu me casei, eu mudei para Vila Velha. Eu vim para cá e era tudo novo. O meu emprego era em Vitória, eu ainda não dirigia, eu fui tirar carteira depois. Muitas mudanças, muitas coisas. Eu acho que o casamento, ele é uma bênção tão divinal que muitas portas se abrem para você, para o casal. Eu acho que Deus se agrada tanto do casamento, é uma instituição divina, de fato, que ele olha e fala assim, esses dois são corajosos, então eu vou abrir as portas. Então, não que não houve luta, não houve, né, desafio. Dificuldades, vencidas. Houve, mas a gente olha para trás e a gente fala, caramba, a gente passou por tanto perrengue, né, juntos. Tão difícil escutar isso hoje em dia? Essa crença, né? Tá muito difícil. Tá muito complicado. Que bom ouvir isso. Tá, as pessoas estão pulando fases. Perfeito. Achando que isso vai fazer com que cheguem mais depressa a um momento feliz. Quando elas se esquecem que a felicidade está no processo. Perfeito. Elas se esquecem que a felicidade está no processo, não está naquele dia especificamente. Eu me lembro perfeitamente o dia em que eu me casei. Né? Eu acho que o momento em que mais ficou marcado foi quando eu me ajoelhei diante do altar. Coisa linda. Eu não me lembro de mais nada. Então, acho que esse foi um compromisso meu. Antes de ser com ele, com o Dório, foi com Deus. Né? Então, depois que eu me casei, então vieram muitos desafios, né? Muita luta. Não era mais tão pertinho de casa o trabalho, os horários, a responsabilidade. Sim. Agora eu era dona da minha própria casa. E aí a gente conhece bem mais de perto, né, o parceiro. Sim, a escova é diferente. Os defeitos. Eu conheci uma pessoa, ele faleceu recentemente, Dr. Fernando Ataide, médico. E aqui eu tive a oportunidade de ouvir sermões sensacionais. E um deles sobre o casamento. E ele falou que o casamento para ele era o ato mais milagroso que Deus poderia proporcionar ao homem. Não era à toa que o primeiro milagre de Cristo, né, descrito na Bíblia, foi num casamento. Foi o início do ministério de Cristo na Terra. Porque são famílias completamente diferentes, nascidas talvez em países, hemisférios diferentes, com criações, elas nem sabem que vão compartilhar uma vida, né? E elas se casam para fazer dar certo. Então isso, e dali vem frutos, vem filhos e tudo mais. Então eu acho realmente isso uma verdade muito grande, sempre me fez pensar muito como um milagre.
E às vezes que a gente pensa em desistir, a gente fala, eu quero meu milagre de volta, né? Então fica a dica aí para quem está vivendo um momento difícil no seu casamento, pede o milagre de volta. É um milagre e ele é seu. Maravilhoso. Eu desenvolvi o hipotireoidismo, Perfeito. que é uma doença autoimune, normalmente ocasionada por um pico de estresse, alguma coisa assim, ou até pela questão genética. No caso da minha família, não tem ascendência com o hipotireoidismo. Sim. Mas eu desenvolvi todos os sintomas. Descobri de uma forma muito simples, fiz um exame muito simples de sangue. Perfeito. E fui tratar com um especialista, um endocrinologista, que era especializado nessa parte de tireoide. Mas os efeitos que o hipotireoidismo trouxe para a minha vida, Léo, eles afetaram todas as áreas da minha vida. Todas. A área espiritual, a minha área conjugal, minha área profissional, a minha área física. A Alicia, mulher, Sim. ela desacelerou completamente, ela mudou de formato. Eu não me reconhecia mais. Até o ponto de ter que ouvir as pessoas dizerem que não me reconheciam mais. Perfeito. E isso me incomodou profundamente. Duro, é duro. É duro. Mas a gente toma, assim, porque as pessoas olham. A rede social, ela surgiu depois desse momento, por volta de 2011, 2012. Foi depois que eu já havia caminhado, feito um caminho de volta, né? E as pessoas justamente me cobravam isso. Mas como que você estava desse tamanho, agora você está assim? Com essa barriga? Com esse corpo? Né? E esse E você posta lá, eu vejo lá, você colocou lá. Desculpa. Eu acabei entrando, não. Desculpa. Eu vi lá realmente a transformação, ela é. Mas isso não é fácil. Não. É uma trajetória longa. Porque quando as pessoas veem, né, o imediatismo da rede social, Isso. aconteceu, postou. Isso. Né? Mostra, além de um mundo perfeito, feliz, né, irretocável, em que as pessoas... É óbvio que você vai percorrer uma rede social de qualquer pessoa, ali são lugares lindos, são paisagens bonitas, é o que de melhor aconteceu para ela. Muitos fantasiosos, né? Muita fantasia envolvida. Mas a gente está aqui num podcast falando justamente do que está por trás dessa rede social. Perfeito. O que está por trás dessa vitoriosa? O que está por trás dessa guerreira? O que está por trás dessa super mãe? Né? Ou dessa super avó, ou desse super profissional que todo mundo elogia tanto. É uma história, é muito estudo, é muita concessão, né? É uma trajetória dolorosa de muitos socos no estômago, muitos tapas na cara. E o primeiro que eu recebi foi de um médico que tratou da minha tireoide. Ele falou, olha, 6 meses de tratamento, a tireoide está ok, seu corpo está funcionando normal, porque é para isso que a tireoide existe. Agora, se você está achando que está fora do peso, se você se olha no espelho e não se gosta, esse é um problema da sua vaidade. Dr. Ronald Almeida. Dr. Ronald, um abraço, parabéns. Que coisa boa. Ele foi muito honesto. Sim, direto. Ele falou assim, você só tem 27 anos e você precisa correr atrás do que te faz feliz. Se você olha no espelho e não gosta do que vê, procura um nutricionista, procura um personal trainer, vai fazer por você, porque o meu papel, o que dependia de mim, eu fiz. Você tem uma notícia boa ou ruim? A boa é que você não tem nódulos, não tem câncer na tireoide, o que também não seria o fim do mundo. Porque existem muitos casos de nódulos que são malignos, são retirados, a pessoa faz a reposição de hormônio, como eu faço, desde os 23 anos. Né? Quando surgiu, quando eu descobri a síndrome de Hashimoto, né? O nome técnico. Então, assim, é um estado em que você está, mas você pode sair desse estado. Perfeito. Então, agora, se você saiu do estado, mas continua não se gostando, aí é um problema seu. Não tem nada a ver. Aí é uma terapia. Aí é você procurar os caminhos que tem que ser. E aí vem essa questão da Alicia, que eu busquei lá na infância, que era apaixonada pelo esporte. Que legal. Eu falo sempre isso, memória socioafetiva. A gente não esquece. A Alicia, apaixonada pelo esporte, ela começou a querer emergir, né? E eu falava, eu sempre gostei tanto e tudo, então eu tomei outro tapa na cara de uma cunhada, a Rubinha. Ela é médica também, hoje é médica, na época ela estudava,
e ela estava se preparando para casar com o irmão do meu marido, na época. E isso foi em janeiro, olha bem quanto tempo depois, e façam os cálculos aí vocês, pra gente não parar nisso aqui. Em janeiro de 2009, não, 2011, acho que foi 2009, gente, eu vou lembrar direitinho, foi 11 de janeiro, ou seja, a gente vai fazer aí, vai fazer 15 anos, então, se nós vamos para 2024, 2009. 11 de janeiro de 2009, ela me apresentou a uma treinadora, Simone Araújo, com quem eu comecei uma história de amor pela musculação. Foi com ela que eu resgatei a Lícia, que amava o esporte. Perfeito. Né? Porque eu cheguei, a Simone falou assim, Lícia, eu tenho várias alunas, eu tenho gente na minha família que luta contra isso, você não é a única. E é o caminho de volta. Minha irmã, inclusive, tem também. Tá em Santa Entendeu? Catarina. Então é mais comum, não se sinta, não se vitimize. Ótimo. Não se esconda atrás deste problema. Não pegue isso como uma muleta, como você fez desde 2003 até 2009. Foi dando desculpa e cada vez mais insatisfeita, mais infeliz, porque eu acredito que não exista felicidade, alegria, com uma pessoa que está com a autoestima bombardeada. Sim, não tem como. Né? E é uma história bacana isso, porque também tem um link bem legal com a sala de aula, essa questão da autoestima. E eu ainda estava em sala de aula quando comecei essa trajetória. E aí eu comecei a gostar de treinar, comecei a gostar do local onde eu treinava. Vão prestando atenção, vocês que gostam de saber esse passo a passo, acho que isso é uma coisa que eu só falei em palestra. Estou falando aqui. Comecei a gostar das pessoas que frequentavam aquele ambiente. Comecei a fazer novas amizades, trocar receita, ouvir experiências tão difíceis, tão desafiadoras quanto a minha foi. Falar um pouco do meu problema sem constrangimento. Perfeito. E ver a transformação acontecer em 6 meses, 9 meses, 1 ano, passo a passo. 2 anos, e eu já havia chegado ao meu peso ideal e corria meia maratona. Olha que legal isso. 2 anos. Formidável. Então as pessoas falam, quanto tempo? Eu sempre falo assim, não se apegue muito ao tempo, mas se a gente for pensar na Lícia, porque isso pode variar, Léo. Sim, sim. Cada organismo, você é cada da área, pessoa, você sim, sabe. sim. Então, cada organismo. Às vezes o problema da pessoa, como a Marla estava aqui agora, ela falou, eu acho que eu tenho. Não, acho que eu não tenho, não. Acho que é falta de vergonha na cara mesmo. Ela é ótima. É o biotipo, tem N fatores para chegar lá. É igual quando a gente mexe com alto rendimento. O alto rendimento para você é diferente para mim. Não tem jeito, é único. O que eu vou render com X treinamento ou X carga ali, vai ser uma coisa. Perfeito. Você vai render, às vezes, com metade disso, às vezes 1/3 disso. Perfeito. Então não tem jeito. Então, assim, o meu primeiro post, ele é fixado porque foi quando eu fiz 47 anos e aí eu fiz um antes e depois com uma diferença de 20 anos. Uma foto minha com 27 anos, uma menina. Eu vi lá. Né? E depois com 47 anos, completamente transformada. E eu ainda me acho menina, porque eu acho que isso é da essência. Sim, tá aqui né? dentro. E eu ouço isso dos meus ex-alunos, que hoje são meus amigos, e eles falam, professor, eles me chamam de professora de hoje, o sorriso não mudou. embora tenha mudado. Sim, né? Embora tenha mudado. Essa história é bem bacana. E aí, eu estava em sala de aula quando eu percebia que a minha autoestima tinha mudado. Lícia, professora. Perfeito. Eu tinha colegas que falavam comigo assim, nossa, mas você não mudou só você não mudou só assim, a metade, você tá a metade do que você era, né? Tinha uma professora de biologia que falava assim, parece que te partiram no meio. Você também mudou o seu jeito de lidar com a gente. Você é muito mais leve, você tá muito menos na defensiva. A impressão que a gente tinha de você é que você era uma pessoa sempre preparada pro ataque. Sim, estava na defensiva, com certeza. Né? Porque muitos recalques, a mulher coado, né? principalmente. O instinto, né? A mulher, ela é muito competitiva. Sim. Então, ela olha as outras mulheres que estão com o corpo em dia, estão com o cabelo bonito, estão, né, felizes. Elas vem a insegurança, vem tudo. Vem. E tá tudo bem falar sobre isso. Perfeito. Né? Então, eu me senti um pouco assim naquele momento.
Então, quando eu levei essa questão da autoestima que melhorou para a sala de aula, eu vi meus alunos melhorarem o rendimento. Sim, com certeza. Né? Porque eu investia na autoestima deles. Né? Então, o motivo da rede social... inspiração. Ele olha assim, meu Deus, olha... Quando eu corri a primeira 10 milhas garoto, e cheguei todo estrupiado segunda-feira para dar aula, porque né, foi a primeira... Eu fiz isso também. Né, foi a minha primeira experiência de uma longa corrida e tal. Eles ficaram, mas professor, você correu? Mas você aguentou, professor? Como que é? Então a gente passou quase metade da aula falando sobre isso. Então essa troca de experiências era muito grande. E como eles estavam partindo para um desafio muito grande, que era entrar na universidade, tentar uma vaga na universidade, eu transformava esses meus desafios de quilômetro por quilômetro e comemorar, né? Eu aprendi isso com os meus professores, os mestres, aí, os triatletas, Leonardo, o Christian. Nome bom, gostei desse nome aí também. O Márcio Moreira, né, vários, inclusive o meu ortopedista, que é triatleta também, Dr. Vladimir, né, Vladimir Almeida, já me salvou de vários momentos aí de dúvida, com lesões, enfim. Eu levava isso para a sala de aula e falava, vocês não podem visualizar só a faixa de chegada, vocês precisam comemorar as conquistas diárias. Sim, é como um corredor que comemora cada quilômetro percorrido. Né? Então, não é o que falta, é o que já foi. Eu me lembro quando meu pai lutava contra o câncer e fazia sessões de quimioterapia, e ele ficava, ainda falta, eu falava, pai, não faltam, já foram tantas. Isso. E isso ajudava muito ele a prosseguir. Né? Então, por isso que eu falo, o esporte ele é vida, porque você traz do esporte lições para todos os âmbitos. E eu levei o esporte para todos os lugares por onde eu passei. Lícia, sabe o que eu vejo aqui do lado de cá, né? Conversando com você, estou conhecendo você hoje, como você é grata e como você expõe isso no nome das pessoas. Cada pessoa que você falou, em nenhum momento deixou de brilhar o olho. Momentos diferentes, pessoas diferentes, mas você é muito grata. Isso faz tão bem para quem está aqui, quem está ali, né, assistindo a gente. E eu chego um momento que eu fico assim, para poder entrar agora, o que acontece? Você me deu agora o que você tem de melhor. E deu pra gente o tempo. E ele acaba. Ele passa. Tem tanta coisa para contar ainda que eu sei. De repente, um próximo momento, quem sabe lá na frente, você me dá a honra de novo de voltar. Mas agora eu vou pedir esse favor imenso a você, se você puder deixar um recado pra gente. Né? Porque assim, já deixou um grande recado. Tá? A sua história é linda. Eu não tinha a menor ideia, por isso que eu gosto de me surpreender, isso é legal, quem vai conhecendo, vai batendo um papo, é como se estivesse conhecendo, conhecendo você hoje, e me surpreendeu muito, para positivo, que grande ser humano quando a gente olha lá a imagem da guerreira, Sim. lá dentro, fitness, aqueles pesos todo, exercício, eu fico cansado. Né? Aquilo é só um pedacinho tão pequeno da minha vida, que as pessoas, né, elas focam tanto nisso. E se elas soubessem que realmente essa força, esse poder de fazer acontecer, perfeito, de transformar, ele está muito, muito por trás da história de cada um. E você mostrou isso tão bem. Sabe? Tão bem. E ninguém faz nada sozinho. Perfeito. A gente está sempre muito bem acompanhado, a gente está sempre dividindo experiência, como está fazendo aqui agora. Sim, perfeito. Né? E eu nunca escondi isso, não escondo na rede social das pessoas que me acompanham, das que, nos momentos em que eu vejo que, olha, hoje está difícil, então vamos botar mais carga, né? Porque nos dias que estão mais difíceis, em que eu às vezes estou menos disposta, são os dias em que o treino é mais puxado e que me traz assim, eu saio de lá realmente zerada. Né? Então, eu falei com você que ia trazer uma mensagem legal dessa experiência que foi a última que eu vivi, que perfeito, foi conhecer o continente africano. Coisa linda, que viagem maravilhosa. Então eu vou deixar esse recado baseado no que eu aprendi. Eu sempre procuro manter o sentimento de gratidão acima de qualquer coisa na minha vida. Deu pra ver. Então quando você falou disso, é porque você realmente absorveu essa minha transparente essência que mostra muito esse meu poder de agradecer em quaisquer situações. Eu acredito que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito e esse propósito sempre coopera para o bem. Por isso eu sou muito grata. E recentemente eu estive na África do Sul e num dos momentos que, para todos que estavam ali comigo,
pessoas de todos os lugares do mundo. Podia ser só uma diversão. Eu tive uma conexão muito grande com Deus de dizer assim, por que o Senhor me trouxe aqui? Uhum. Né? Porque alguma coisa de especial existe. Olha que isso é de primeira mão, eu ainda ia escrever a respeito, tá? Eu ainda ia escrever a respeito disso, mas eu vou compartilhar com vocês aqui no podcast. A gente vê vários animais, né? Os Big Five, né? Que são os maiores, vê outros animais que passeiam ali entre os ferozes. A gente é instruído como se portar, de não gesticular, não gritar, não chamar a atenção desses animais de forma irresponsável, porque, querendo ou não, o santuário é deles. Perfeito. E nós somos ali visitantes, né? Então, eu entrei ali praticamente de alma ajoelhada. E uma das coisas que me chamou a atenção foi ver as zebras. Elas estão sempre em grupo, infiltradas em todos os outros grupos de animais. Rinocerontes, hipopótamos, animais búfalos, perigosos, animais que num golpe, né, poderia sacrificar um filhote. E aí alguém que estava conosco perguntou ao guia sul-africano, por que as zebras estão sempre aqui no meio? Você vê zebra em todo lugar, tem sempre um montinho de zebra, aqui, ali, acolá. Ele falou assim, porque elas são um grupo mais amigável, sabem entrar e sair de quaisquer grupos, maiores ou menores. Perfeito. Aí eu falei assim, então eu saio daqui com esse mantra para 2024, eu quero ser uma zebra. Que ótimo. Lícia, gratidão é a palavra, não somente na palavra, mas sim no que eu posso expressar a você, de receber você, de ter... você ter me dado a honra de deixar um pouquinho da sua história contada, compartilhada. Com certeza, quem assistiu, quem vai assistir, vai se encantar do jeito que eu me encantei aqui, porque é muito bom saber sobre o ser humano. E quando vem um ser humano especial como você, eu falo, todos são especiais, mas quando vem com uma história tão forte, tão marcante, e no final transparece essa gratidão, eu retribuo dessa forma. Muito grato, tá bom? Eu que agradeço. Um beijo no coração seu, da sua família, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, história maravilhosa, tá? Levem isso para vocês. Gratidão, gente. Não só na palavra. Transpareçam dessa forma, como foi a Alice. Foi transparente, foi totalitária aqui conosco em falar o tempo todo. Eu agradeço por isso, dessa forma, essa pessoa. Mas o que acontece são nas atitudes diárias, naquele pequenininho gesto de falar bom dia a alguém, e um bom dia salva vidas. Olha, um abraço em todos e um beijo no coração.